Fala galera da vida, hoje bem-vinda novamente ao curso Natal Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre transações, tá? Então transações é basicamente atomicidade no banco de dados, ou seja, ou você executa tudo ou você não executa nada. Então tem casos que é extremamente útil, né? Então imagina, por exemplo, que você está trabalhando com um banco de dados que trabalha com estoque, né? E, por exemplo, alguém faz uma compra. Então estou fazendo a compra lá de um monitor, quando você faz a compra, né, você tem vários passos. Você tem um monitor que precisa estar no estoque. Aí, se alguém for fazer o pagamento for bem sucedido, aquele monitor precisa sair, por exemplo, do estoque. Ou seja, você tem vários passos que precisam ser feitos no banco de dados, que caso um deles dê errado, você precisa voltar tudo ao estado original. Então, isso é chamado de transação. Ou você faz tudo ou você não faz nada. Vamos fazer um exemplo então para ver como é que esse cara funciona na vida real. Vamos ver um save, por exemplo. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos copiar, vamos copiar o update prepare statement e esse daqui de baixo, o prepare statement update. Eu vou adicionar aqui em cima no save. A gente vai fazer algumas alterações, tá? Primeiro, o nome desse cara vai ser save e aqui prepare statement save. Na verdade, a gente pode chamar de save transaction. Save transaction. E nós podemos chamar aqui embaixo, prepare statement save transaction. Legal. O que a gente vai precisar alterar aqui? Primeiro, nós vamos receber uma lista de producers, ou seja, isso é tipo um batch save. A gente vai mandar vários dados, a gente quer que todos os dados ou sejam todos inseridos no banco ou eles não sejam inseridos no banco de dados caso um dê problema. E aqui nós vamos também pegar uma lista de producers. Então, basicamente, troquei. Vou continuar, pego a conexão. Aí agora é que vem um pequeno probleminha que a gente tem aqui, tá? Qual o problema? Nós estamos nós vamos precisar criar vários prepare statements. Por quê? Porque aqui deveria ser a seguinte: insert into enemy store producers. Aí, se você tiver na dúvida, você pode dar uma olhada aqui, ó. Então, basicamente, você só copia esse cara, values. Aí, aqui você troca, ó. Se tiver na dúvida, você copia tudo. É só depois trocar o %s por uma interrogação. Então você faz aqui, ó, Ctrl V, aí você troca onde tem o %s, você troca, tira as aspas simples também por uma interrogação. Então eu preciso, né, não montar só um, mas eu preciso montar vários prepare statement. Então eu preciso executar eles, né, e caso algum dê problema, eu preciso voltar todo mundo. Então eu não posso ter esse prepare statement aqui, porque eu preciso desse cara dentro de um while, tá, ou num for, ou você precisa fazer ele num loop. Mas você não quer criar uma conexão para cada um dos producers que você quer salvar. Você cria uma conexão, né, e você reusa essa conexão até você finalizar esse método. Na verdade, é um pouquinho mais complexo, você precisa, na verdade, de um pool de conexões. Você não pode sair criando conexões aleatórias assim, porque senão você estoura o limite do banco de dados, né? Mas geralmente, se você está trabalhando com Java, você tem alguns frameworks que já fazem isso para você. Então, aqui, a gente precisa fazer um for, né? A gente precisa desse prepare statement, ele ser criado todas as vezes que a gente tiver um producer. Então, esse cara aqui, ele vai trocar a quantidade de valores que nós temos disponíveis. Então, eu vou criar um for producers, né, producer P, até todos os producers que nós tivermos. E aí, aqui dentro, né, eu preciso criar o prepare statement, mas nós precisamos fechar também o prepare statement. Então, esse cara aqui, ele tem que ir para dentro de um try with resources. Então, try. E para cada um deles, eu vou pegar aqui, ó, ps, set string, mas aí agora é essa variável p, tá? Aí você remove esses dois aqui. Então, para cada um deles, tem uma a mais. Então, para cada um deles, eu estou setando um nome, estou criando prepare statement, setando o nome, e aí depois que eu seto o nome, o que eu quero fazer? ps.execute. Então, eu estou criando cada um dos producers que eu estou passando aqui dentro desse for. Mas eu não vou mais retornar. Por quê? Porque nós temos o nosso prepare statement aqui, e o que eu quero fazer agora é não retornar nada. Aí você tem um catch, SQL exception e ponto printstack 3. Beleza. Aí
a gente pode colocar um logzinho, log.info, saving, aí a gente, saving producer, p.getName. Legal. Vamos aqui para o nosso save transaction, porque a gente precisa chamar esse cara. A gente não vai mais chamar dessa forma. E a gente vai chamar aqui. A gente pode remover esse log aqui. Trying to save producers. Aí você só passa a lista aqui por enquanto, para manter simples. E aí eu não tenho mais esse rows. E o que eu preciso fazer? Chamar esse cara, passando quem? A minha conexão. E passando a minha lista de producers. Beleza, William, mas e agora? Como é que a gente fala para o banco para ele não alterar? Porque, por padrão, o MySQL ele tem algo que nós chamamos auto-commit. Ou seja, toda vez que você executa, né, esse execute, basicamente está falando para o banco, olha, pega esse SQL aí e insere. Então, o que acontece? Você vai inserir, você tem 3 produtos, você produz A, B, C. Beleza, mandou o A para o banco? Salvou. Mandou o B para o banco? Salvou. Mandou C? Opa, deu exceção. O que acontece? A e B já estão salvos. Mas você não quer que A e B sejam salvos se um deles der problema. Então você precisa desativar isso. Isso desativa através da conexão. Conexão, set autocommit para falso. Ou seja, eu não quero salvar mais, não quero que o banco tome conta de salvar cada uma das SQLs que eu estou mandando. Tá? Quando você faz isso, não importa que você chame execute, ele não vai salvar. Então vamos ver como é que funciona. Eu vou copiar aqui o save transaction, vou voltar lá no nosso producer service, aqui no comecinho, tá vendo? Depois do save, adiciona esse cara e você chama aqui producer repository.save transaction, passando essa lista de producers. Beleza, vamos voltar no Connection Factory test. Vamos criar um Connection Factory test 3. Connection Factory teste 03, para manter as coisas bem limpinhas. Aqui no Connection Test 01, vou copiar esse producer, tá? Porque eu estou com preguiça. E aí agora a gente vai dar producer 1, 2, 3. Vamos dar uns nomes aqui. Então, por exemplo, esse aqui ele pode ser Toy Animation. Esse aqui ele pode ser o White Fox. Esse aqui pode ser Studio Ghibli. Legal, e eu vou chamar agora producer service.save transaction, passando essa lista de producer 1. Na verdade, tem que chamar aqui list.off producer 1, producer 2, producer 3. Beleza, vou executar, Ctrl Shift F10. Ó, você viu que está falando save, 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 mas agora se eu for lá no nosso banco de dados e atualizar, não tem absolutamente nada. Por quê? Porque eu falei, olha, não quero mais que você auto-commit, eu quero que você commit quando eu falar que você commit. Então, no nosso repositório, a gente precisa falar, depois que você termina de fazer toda a transação, você precisa falar, beleza, agora então você terminou, connection.commit. E aí, se eu executar agora com Shift F10, você vai ver que nós vamos ter os 3 valores lá no nosso banco de dados, tá? Mas aí eu vou deletar, beleza, funcionou, tá? Mas aí, quais são os casos excepcionais? Os casos excepcionais, imagina o seguinte, nós sabemos que o segundo é o White Fox. Então, nós fizemos o connection test, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if aqui, bem feinho, só para a gente entender. If p.getName equals White Fox, né? Eu só quero lançar throw new SQL exception can't save White Fox. Então, bem simples, só para dizer que deu exceção no meio do nosso batch, né, do nosso grupo de producers. Shift F10. Então, ó, beleza. Então, ele mandou salvar os 3. Nós tivemos essa exceção, mas se nós voltarmos do banco, nós temos 2 salvos, né? Então, por que nós temos 2 dados salvos no banco de dados? Eu vou deletar esses 2 aqui. Porque foi isso que nós fizemos no nosso código. Basicamente, a gente falou o seguinte, olha, você está setando autocommit falso aqui, e aqui você está commitando, mas o que acontece? O primeiro, o nome é
Toy Animation, beleza. Passou, execute. Então tá lá no banco de dados, Toy Animation. Segundo, deu problema. Ou seja, o execute não foi executado. Aí ele caiu no cat, printou, voltou, né, para o nosso for. E aí o próximo, que é o Studio Ghibli, que é o terceiro, né, passou também com sucesso. Aí esse método finalizou com sucesso e a nossa conexão aqui simplesmente foi comitada. Tinha duas lá no banco de dados para ser executada e as duas instruções foram executadas. Então o que você precisa fazer? Você precisa falar, olha, volta, deu capim na palheta, volta o estado para o que estava antes. E para você voltar, o nome é rollback, tá? Mas o rollback ele vem da conexão. Né? O que acontece? Você não pode chamar o rollback aqui no cat. Por quê? Porque quando ele cai no cat, a conexão já está fechada por causa do try of resources. E aqui no nosso cat, nós também poderíamos colocar connection.rollback, mas o que vai acontecer? Ele vai dar um rollback para aquele momento, né? Ele não vai setar o rollback para tudo. Então a gente precisa, depois que acabar tudo, né? Se deu um problema, você volta antes de você realizar o commit. E a gente pode fazer o seguinte, aqui a gente pode criar uma variável booleana, por exemplo, should rollback, que é falso. E se der algum problema, cair no cat, a gente fala, olha, should rollback true. Então você poderia até trocar, às vezes, fazer de forma diferente. Talvez lançar uma exceção e em algum lugar aqui você ter eu não vejo uma outra forma simples de fazer, porque se você fizer tentar fechar a conexão, você teria que fazer um outro try with resources aqui, e, putz, isso é complicado. Então, o rollback, a gente faz o seguinte, a gente tem aqui com o nosso produtor, tá vendo? Fora do for, se ele deve fazer o rollback, a gente chama a conexão ponto rollback. Então, beleza. Se der conexão, o rollback por padrão, ele lança uma exceção. Por isso que nós temos o throws aqui, tá? Se você tirar, você precisa tratar. E é um outro try catch. Mas aí nós já temos aqui o nosso save transaction tomando conta desse cara. Vamos lá, então. Eu vou executar novamente, né? O segundo vai dar exceção. Shift F10. Então, nós agora temos a mesma exceção. Se voltarmos para o nosso banco de dados, né, nós não temos absolutamente nada. Aí, nessas horas, é que você pode, por exemplo, usar um log aqui, tipo log.warning, transaction is going to be rolled back. Eu nem sei se tem passado para rollback. Então, Shift F10 novamente. Então, a gente agora está avisando, teve uma exceção, né? Transaction vai sofrer um rollback e a gente não tem absolutamente nada. E aí aqui, se a gente tirar essa exceção, executar novamente, Shift F10, ó, não tem rollback. Se nós voltarmos aqui, nós temos os nossos 3 valores. Bom, então é assim que funciona a transação. Mas graças a Deus existem frameworks que fazem isso para a gente automaticamente. Não precisa ficar fazendo manualmente, porque dá um trabalhinho. Bom, então era isso. A propósito, a conexão, se você estivesse trabalhando no método maior, uma vez que você seta o autocommit para falso, você precisa voltar ele para true. Tá? É por conexão. Então, set autocommit, você voltaria ele para true. Bom, então era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!